Sejam bem-vindos. Antes de começar o episódio, eu tenho alguns recadinhos bem importantes. O primeiro é dizer que a Essence Yogi, marca de roupas da Amanda, entrevistada de hoje, patrocinou esse episódio. E eles têm uma variedade de roupas de yoga bem interessante, loja tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, que despacham para o mundo inteiro. E se você entrar no Instagram da Amanda, entrar nos links lá, você vai achar as lojinhas. E, e quem quiser renovar o guarda-roupa do yoga, uma boa oportunidade. Fora esse recado, eu queria dizer que para mim foi uma alegria falar com a Amanda, pessoa doce, uma conversa leve e também com conteúdo assim bem rico para quem quer melhorar a saúde. Outro recado importante, que se você gosta de yoga e quer experimentar minha aula online, vai ter uma aula especial agora dia 25, sábado de manhã, uma aula online. Não tem muitas vagas, já está quase lotado, mas se você quiser experimentar, ainda tem vagas. Tá? Dia 25 é uma aula cedo, 7h15 da manhã, para começar o sábado já com a energia, né, para o final de semana. Fora isso, está confirmado meu curso de formação em julho em Poços de Caldas. Fico muito feliz que está confirmado. Ainda tem vagas também. Durante o mês todo de julho, aulas todos os dias, é um curso intensivo, já para quem gosta de yoga e quer se aprofundar, quer ensinar com segurança. E também está confirmado o meu curso em Portugal, durante o mês de agosto. Esse curso de Portugal é ministrado em inglês, porque tem gente de fora que vem participar, aqui da Dinamarca e de outros lugares, então a língua de trabalho é o inglês. É o mesmo conteúdo do curso do Brasil, né? A gente estuda as mesmas obras, mesmos tipos de laboratório de asanas, as mesmas rotinas, também o mês todo. Tá bom? Esses são os recados. Um recado muito importante é o programa está voltando agora com mais fôlego, então eu peço que vocês partilhem esse episódio para quem gosta do tema, me indiquem novos entrevistados, partilhem, comentem, né, apoiem, porque é um programa que a gente faz com muito carinho, né? E esse programa em especial ele ficou dividido em duas partes, tá? Essa conversa vai continuar no episódio a seguir, tá bom? Espero que gostem. Até. Você busca saúde, equilíbrio emocional, yoga, nutrição inteligente, anti-envelhecimento e biohacking. Está começando Estratégias para a Plenitude, com Bruno Bartlett. Olá, está começando mais um Estratégias para a Plenitude. Hoje tem uma querida Amanda Mansur, uma convidada que vai partilhar com a gente conselhos e a sabedoria que ela tem sobre saúde. Ela é jornalista, professora de yoga há 12 anos, mora em Miami há 8, tá cheia de saúde, percebi que ela voltou da praia há pouco tempo, que ela tá bronzeada. E essa já é uma dica de saúde, né, Amanda? Ah, sim, com certeza. Com Obrigado por certeza. participar, obrigado, viu? Obrigada a você pelo convite, Bruno. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando as minhas experiências, né? Não são nem conhecimentos, assim, são experiências mesmo, são coisas que eu faço para a minha vida, eu aplico na minha vida e aí eu vejo que dá certo, então eu compartilho, porque eu acho que quando você tem coisas boas para compartilhar, você, na verdade, está expandindo essa energia boa que fica no campo eletromagnético quando você se faz bem, né? Então, o sol é vida, né? O sol Ah, ele é o anúncio de que a vida começou, né? De que o dia despertou, de que nós temos aí um dia inteiro pela frente. E, e o sol, como eu já pesquisei, você deve ter pesquisado também, ele diz para o seu cérebro quais são os hormônios que precisam ser ativados naquele momento. Então, é super importante.
sim. você pegar um sol já logo de manhã e dar essa informação para o seu corpo, né? E é isso que eu faço. Tento fazer todos os dias, não consigo. Vou te dizer a verdade que a semana passada, por exemplo, eu não fui nem um dia no sol, não deu tempo, né? Mas isso é muito do meu ritmo natural. Às vezes eu entro num estado de que eu tenho que só produzir, 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 daí eu tenho que aproveitar essa onda, porque quando eu entro no estado de que eu não quero produzir, ninguém me faz produzir, entende? É uma sabedoria. Eu acho isso muito, muito sábio, sabe? Porque tudo na natureza tem ciclos, né? Sol e lua, dia e noite, inverno e verão. E a gente não consegue essa hiperprodução 100% do tempo. A gente tem que também se recolher às vezes. Eu acho que isso é muito importante, né? É, E eu está tento falando ouvir o dos... máximo possível do meu corpo. Essa é a minha É, dica maior para todo mundo. Ouça seu corpo, ouça seu coração, porque eles vão te dizer o que que você precisa fazer naquele momento, naquela semana, né, naquela estação, enfim, e aí por diante. e aqui na Escandinávia, isso do sol, além do regular o ciclo circadiano e gerir tantas coisas de hormônios, também ajuda a nossa produção de vitamina D, né? Nossa sintetização de vitamina D. E aqui na Escandinávia tem uma depressão, assim, meio. É uma coisa, não é nem epidemia, é uma coisa que já até faz parte da cultura deles. Eles já usam suplemento de vitamina D há muito tempo para compensar a falta de sol, né? E quem Não consegue acredito. dar uma Quantas escapada. horas de sol tem por dia aí? Quantas horas de sol tem por dia? É bem Olha, pouco, né? é assim, ó, o verão aqui, ele é 4 semanas. É, e faz assim 26 graus, né? Uau! Às vezes, É o inverno de Miami. uma vez a cada 5 anos faz 30 graus. É o inverno de Miami. E quando não tá escuro, né? Porque quando é inverno aqui, amanhece tipo 9 horas da manhã, né? O sol se levanta às 9 e se põe às 3 da tarde. Só que, então, além de ser escuro, é nublado e chove. Então é um clima para fortes. É É só para triste, para a pessoa para estar aqui, ela tem que ser forte, tem que ter o fogo interior. verdade. É, é Então, incrível como a gente se adapta, essa nossa é, capacidade de se adaptar. E a gente tem que ter em mente, assim, entrando num assunto que você não perguntou ainda, mas a gente já podia entrar, que nessa história de você ouvir o seu corpo, né, de você seguir entrar em contato. Ontem eu estava dando uma aula até para as meninas aqui do meu prédio, que moram aqui, elas têm tudo mais de 80 anos de idade. que E legal. aí eu estava explicando para elas o quão é importante, em qualquer idade da vida, você entrar em sintonia com o ritmo da natureza. Não importa onde você esteja, se a natureza é aquela, entra naquele ritmo que você vai se dar bem, né? Isso. O Porque o corpo nosso corpo, ele se se adapta adapta. quando a gente expõe ele a algo que ele reconhece como sendo parte dele, né? E a natureza, independente de que país você está, seu corpo reconhece isso, porque é natural. É, 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 é a mesma, como é que eu vou te dizer, comunga a energia. Você não é. está expondo o corpo a algo que ele não sabe o que é, ele não reconhece, né? Ele se adapta. Tem um termostato. Eu tenho algumas turmas aqui que eu também dou aula para senhoras nessa faixa de idade. E para Elas são mim muito é uma grande alegria. Eu acho que melhorou muito a minha própria prática pessoal, de ter a oportunidade de dar aula para essas pessoas mais velhas. E muitas vezes eu falo que elas são mestras também, porque elas vão fazer aula comigo, elas vão de bicicleta. As mulheres têm 80 anos, elas vão de bicicleta na neve. é, Eu até mandei vídeo pro meu pai. Falei assim: olha aqui, pai, as senhoras aqui andando de bicicleta na neve. Porque no Brasil, quando chove, as pessoas falam: não, não vou sair de casa, tá chovendo.
É, é. né? Então, para elas é normal, né? Então, uma das coisas que eu aprendi a fazer aqui, que me trouxe muita força e muitos benefícios, que eu até tô com um pouquinho de frio ainda, que assim eu tô me escondendo para não demonstrar que eu tô tremendo um pouco, é, eu fui na água gelada. A água hoje está 3,3 graus, tá super gelada. E É. o fato de mergulhar na água gelada, que te dá esse choque, é, isso altera o seu termostato, né? Então, a temperatura que está hoje fez um dia assim, excepcionalmente fez sol hoje. Fez assim 6 graus, que é uma temperatura super alta para essa época do ano. E aí eu já estou andando sem luva, já estou andando com a blusa aberta. Por quê? Porque para mim, como eu dou esses mergulhos, isso me deixa confortável na situação. O seu corpo Ah, está acostumado a temperaturas baixas, né? é. Aqui em Miami é muito quente, né? Muito quente mesmo. E a gente tem uma tendência muito grande de viver inchados. Primeiro, por causa da alimentação americana, dos produtos americanos. Você sabe que aqui o glúten é permitido dentro de uma farinha, é quase 80%. As coisas todas têm muito conservantes, muitos corantes. Enfim, se você não comer só verdura e fruta aqui nos Estados Unidos, e castanhas e carne, por exemplo, você está fadado a viver inchado, né? Por causa do calor e por causa dessa quantidade de sódio que tem também nas embalagens, todos esses conservantes, enfim. Então, até eu descobrir isso, demorou um tempo, né? Foi um tempo Hum. de pesquisa, foi um tempo de tentar entender por que que meu corpo estava vivendo daquela forma, todo desregulado, todo inchado, se eu estava fazendo as minhas compras no Whole Foods e eu estava comendo teoricamente corretamente, né? Por que que eu estava tendo aquela resposta, né? Foram tipo anos de pesquisa, Mas assim, é muito mais, é mais calor do que Minas. Você é de Minas, né? bem mais calor que Minas. Eu sou mineira, é bem mais calor que Minas. E é úmido. E eu moro de frente para o mar. Então, fora isso, eu tenho toda a coisa da maresia, da umidade dentro do apartamento, do sal, né, que fica em tudo. Aqui é abaixo do nível do mar, né? Então, é, é bem, é bem difícil para o nosso corpo viver Abafado. magrinho e sequinho e E me fala uma coisa, só uma curiosidade já, assim, porque quando eu vou para lugares mais quentes, tipo, vou para Croácia, vou para Itália, eu dou uma fugida aqui para tomar sol lá, e muitas vezes eu ligo o ar-condicionado para dormir. Você faz isso também? a gente liga o ar-condicionado só para dormir. Agora, por exemplo, É. está desligado. A gente Aham. desliga de manhã. Eu não aguento ficar no ar-condicionado o dia todo, muito menos fechada. Não é Eu não bom, né? gosto, sabe? Eu preciso de fresh air, sabe? Eu preciso de ter a casa ventilando, a energia circulando do apartamento. Então a gente liga, o que é proibido aqui nos Estados Unidos, em Miami pelo menos é proibido, você abrir as portas, você abrir as janelas, porque estraga o apartamento. Hum, Então, por causa da umidade. Mas, tipo assim, eu prefiro me comprometer em quando entregar o apartamento, se não comprar ele, quando for entregar, já fazer o que tem que ser feito, do que ficar danificando a minha saúde, ficando presa dentro de um ar-condicionado o dia todo. Eu me isso é sinto ruim. muito ressecada, muito. Horrível, não gosto. É, então, eu digo isso de ligar à noite porque, pelo que eu tenho estudado nessas coisas todas de biohacking, Você dorme melhor no frio. a temperatura ideal para dormir seria no máximo 18 graus. A gente dorme no 18, é. É. E aí tem aquela coisa, poxa, aqui em Copenhague é super fácil dormir no frio, porque é só abrir um pouquinho a janela assim, um dedo, a casa Já fica, congela o a quarto, casa é. fica gelada. É. E aí, se eu vou para um lugar quente, aí eu não consigo dormir. Se assim, a temperatura à noite está 28 graus, eu É. não consigo dormir.
tem que ligar o ar-condicionado. Tem que ligar o ar-condicionado. E aí eu durmo bem. Então são as adaptações que a gente tem que passar. Ou quando não tem ar-condicionado, quando, tipo, eu tô na casa da minha avó, não tem ar-condicionado em Minas, não sei que lá. Na casa da minha avó, né? Não tem. Na minha casa da minha mãe tem. Eu tomo banho gelado a noite inteira. Toda hora eu entro debaixo do chuveiro. E eu não tô na menopausa, você entendeu? É o corpo que acostumou com aquela temperatura, em entrar em estado profundo de sono com aquela temperatura, e aí quando você vai para outro É. lugar, dá ruim, entendeu? E também você deve ser pita também, não deve? Sou bem pita. Eu também sou. Então, Pita vata. É. então Então, uma sigo. das, uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, porque a gente tem um tempo já na estrada, né, do yoga, e no meu caminhar, eu já experimentei muitas práticas de yoga, já experimentei muito tempo Ashtanga, Hatha, Iyengar, muitas abordagens diferentes, mais vinyasa, menos vinyasa. Já experimentei mais musculação, menos musculação, já experimentei muitas coisas. Uhum. Já fiz mais erros e acertos, tá, entendeu? Já fiz coisas que hoje em dia eu já não faço mais. Por exemplo, beber café demais. Então eu queria te perguntar, eu partilho também os meus principais, mas eu queria te perguntar quais foram, agora que você já tem mais experiência, os seus principais erros. Meus principais erros são sempre com relação ao excesso. Toda vez que eu faço algum excesso, eu considero um erro, porque me atinge dramaticamente, assim, a minha saúde, né? A minha saúde. E aí, excessos em tudo. Quando eu me excedo no sentir, né? Quando eu faço drama demais, por exemplo. Eu sou signo de peixes, ascendente em peixes, então eu sou a mais dramática do planeta. Eu tenho que vigiar isso, né? Que senão eu fico ali naquela emoção, naquele sentimento, aquela angústia, dias, né? Uhum. E para isso eu uso milhares de ferramentas para me ajudarem a não ficar nesse estado, né? É quando eu estou vibrando na minha sombra. Eu sempre digo assim que a gente tem a nossa sombra, a nossa parte iluminada, e às vezes a gente entra na nossa sombra e fica lá naquela sombra vibrando, naquela condição por meses, anos. Tem gente que por anos, né? Então, eu estava dizendo que Isso, isso. o excesso, para mim, ele me prejudica muito. Então, eu nunca culpo ninguém por nada. É sempre sou eu que estou me excedendo em algum sentido, ou deixando as pessoas é, me usarem demais, que é daí você está excessivamente permissiva, né? Uhum, uhum. Ou quando eu estou muito pita, aí eu vou para academia e me acabo, ou me acabo na prática de Ashtanga, ou eu como demais, né? Ou, por exemplo, eu vou numa festa e eu não bebo álcool, né? De jeito nenhum. E aí eu invento de beber, né? Só para fazer parte daquilo ali, me arrependo amargamente no dia seguinte. Que mais? Eu acho que os meus erros são esses, assim, sabe? Eu vejo que hoje o excesso ele não tem lugar na minha vida e quando eu deixo ele entrar, ele destrói um monte de coisas, me destrói assim por completo mesmo. Então eu procuro meio que andar no Muito caminho do legal. meio, assim, de não me exceder em nenhum sentido, sabe? Emoções, tipo, que nem eu te falei, né? Peixes, ascendente em peixes, então eu sou muito apaixonada, então quando eu apaixono, amanhã eu tô casando já, né? Então, agora eu tô casada, inclusive, mas eu digo até pelo meu marido, eu tenho que meio que não me exceder demais, porque você sabe que relacionamento é uma troca constante e a gente tem que ficar muito atento para a gente não cobrar coisas que não dizem respeito ao outro, para a gente não ficar muito em cima afogando a pessoa também, com É os uma nossos arte. anseios, com os nossos desejos. Isso tudo é veneno para o nosso corpo. Isso no Bhagavad Gita, né? Uma das definições do yoga é que o yoga é o caminho do meio. Não é para aquele que jejua demais e nem para aquele que come demais. Então, Jejum demais. jejum demais. Jejum demais. Eu não faço mais jejum de 18, 23 horas, porque
na minha idade para mulheres, aí eu queria deixar claro, e você já deve ter pesquisado sobre isso, para mulheres na É, idade de mas, 40, 40 mas e... também tem um detalhe, né, Amanda? Se a mulher Ah, ela tiver a sua altura e ela tiver assim com 180 quilos, ela pode fazer jejum mais longo. sim, sim, não, eu estou Mas dizendo você eu tá, com você tá magra, 43, eu com 43 pesando 57 então quilos, não pode, não pode. se eu faço um jejum de 23 horas, 24 horas, como eu fazia antes, eu não menstruo mais. É, não Aí eu pode. entro numa menopausa forçada, entende? É o caminho do Passo, meio. e passo a dormir 3, 4 horas por noite, que não é bom para mim, né? Não, não, Por não, isso que eu não. tô falando. Eu comecei a ver que realmente, depois que eu entrei 40, excesso tem que tirar do meu dicionário. Eu acho legal, a gente sempre no yoga tem esse hábito de fazer sankalpa, né? E isso trabalha bastante a autoimagem. Eu procuro ter na minha autoimagem, ou no meu sankalpa pessoal, assim, sou comedido. Eu tenho que repetir isso muitas vezes para eu acreditar. Exato, eu também. Eu É, também. E para mim, principalmente, o que mais me atinge diretamente é a alimentação. Então, eu sou muito comelona, eu penso em comida o dia inteiro, mas é desde criança. Eu sempre fui. A minha mãe até brincava assim: a gente ia visitar alguém e ela falava: se você pedir comida, vou te dar um couro. Repita, né? A gente come e digere. digestão rápida. Passa um pouquinho, você está com fome de novo. Então, assim, eu tenho que prestar muita atenção nisso para não me exceder nos alimentos. Porque, e agora eu tenho isso, esse é o meu sankalpa pessoal. Minha porção é desse tamanhozinho. E eu só posso comer uma vez só. Nada de repetir. Então eu fico assim o dia todo me policiando, ó, mas senta na mesa, põe lá o tamanho da sua porção, diminui o prato e É, pronto, e acabou. a gente tem que ter responsabilidade, né? Eu também É tenho lógico. isso. Agora, ainda na alimentação, é, você sabe que eu já fui vegetariano durante 16 anos. Fui vegetariano sendo 4 vegano. E hoje em dia eu como carne, já expliquei bastante isso aí nos podcasts, porque e fiz um tempo de muito jejum. Uhum. Hoje em dia também faço menos, mas eu acredito que eu tô com uma gordura corporal até que me permite fazer um pouquinho mais, né? Então, mas em relação à carne, como é que você está incluindo ela de maneira comedida? Ou você não está incluindo? Eu incluo de maneira comedida, bem comedida. Eu, na verdade, a minha relação com a carne é uma relação muito, hoje em dia, né? É uma relação muito sem apegos, né? Sem, sem esperar que essa carne que eu estou comendo vai me dar o colágeno que eu preciso e o tônus da pele que eu preciso nesse momento da minha idade. Eu não transfiro essa responsabilidade para a carne, mas eu transfiro essa responsabilidade para uma vida comedida, balanceada, onde eu tenho que dormir bem, eu tenho que viver um relacionamento que esteja de acordo com os meus princípios, que não me tire do meu centro toda hora. Eu tenho que fazer exercício, musculação tem sido assim meu combustível de vida. Eu não vivo mais sem musculação. Legal você falar isso. O yoga, a meditação também não vivo sem, então eu tento equilibrar tudo num pacote só. E Mas, aí a carne vem para eu não entrar em apuros com a minha alimentação quando eu viajo. e sobre as suas proteínas? Ainda mais você que faz musculação agora, você tem uma meta ou um mínimo de proteínas que você quer bater durante o dia ou você não pensa nisso? Então, eu não penso nisso, mas eu me alimento com muito aminoácido, né? E os aminoácidos, depois eles, né, se transformam na Uhum. proteína que você precisa. Então, eu procuro comer bastante vegetais e legumes e coisas que têm bastante aminoácidos. Eu faço a suplementação com a creatina,
com a L-carnitina, com a glutamina todo dia de manhã. Então, isso é uma coisa que eu consumo hoje em dia. E eu achei que de um ano para cá, que eu venho fazendo a musculação e esse tipo de alimentação, só um parêntese, eu tenho ficado muito pouco em Miami, eu tenho viajado muito. Então, eu fico 2 semanas em Miami e viajo. Então, assim, a semana que eu fico em Miami, eu aproveito para fazer o detox. Aí eu fico só no plant-based, né? E faço esse detox, como menos, faço jejum, enfim. Quando eu saio, aí eu abro as portas para um peixinho, né? Um Uhum. salmão, uma coisa assim. Porque quando você sai, você não tem muito controle, né? Do que vão te servir. Não é a sua rotina Se ideal, você- né? Principalmente se você vai ficar na casa de alguém. Eu não sou o tipo de pessoa que vou chegar na sua casa e vou falar, olha, Bruno, eu não como isso, nem isso, nem isso. Jamais. Vou falar, Bruno, qualquer coisa que você me servir, eu como, tá? Não se preocupe. Eu não quero ser um peso como uma visita, entendeu? Eu, E eu já fui assim quando era vegetariano. Eu já chegava nas casas das pessoas. Uma vez eu fui encontrar uma tia minha na Croácia, né? E aí eles fizeram um banquete para mim. Eu era totalmente vegetariano. Fizeram um banquete com porco. oh my, Aí eu falei pro meu primo assim, falei, primo, desculpa, mas eu não como carne. Aí ele, eu nem nossa! falo, eu nem falo, hoje em dia eu nem falo nada. Eu pego, tipo, É, outro dia fizeram uma feijoada para me esperar. Não sei aonde que foi. Eu comeu. cheguei e eu catei ali o feijão no meio daquele monte de pedaço de carne sabe, e falei para a pessoa só que eu não estava me sentindo muito bem do estômago, então que eu ia comer pouco. E Legal, comi você foi. bastante arroz, comi Mas você o sabe que é interessante? vinagrete. Quando eu comecei, quando eu era muito mais assim, o que eu posso dizer? Quando eu era mais xiita mesmo, que eu comecei no yoga assim, mais fazendo muito jejum, e eu fiquei assim, um palito, que eu fazia muito jejum, perdi muita massa muscular, tava com a cara bem abatida mesmo. E, poxa, até encontrar esse caminho do meio, né? É uma. A gente roda bastante. Dá umas cabeçadas, né? Eu tenho uma dica para dar, assim, sabe? Olha no espelho, né? Você tá me vendo agora, eu tô com cara de saudável. Você tá com cara de super saudável, Que entendeu? bom. Então, assim, Falta pegar um pouco mais de sol. não, mas você tá super saudável, eu vejo seus vídeos, eu acompanho, você tá super saudável como um todo. A gente vê, né, a sua cor, né, sua musculatura e tal. E eu me sinto saudável. Eu olho no espelho e falo, nossa, estou bem, né? Eu tô, né, rosada, é, nem preciso tanto de É, maquiagem. Eu tô com a musculatura definida e, enfim, e esse para mim é o termômetro. Se eu é, não estou saudável, se eu olho no espelho e ali tá uma, sabe, uma coisa cadavélica, é. com olheira, É que tem muita cansada. gente. Eu tenho cuidado quando a gente entra nesse aspecto, porque tem muita gente que entende atividade física, inclusive para as pessoas da minha família que estão me ouvindo aí vão entender a mensagem que eu tô fazendo. Eu vou falar uma indireta aqui. As pessoas pensam que o cuidado com o corpo, o alinhamento do corpo, o fortalecimento do corpo, muitas vezes que isso é uma mera rebuscação estética, sabe? E Não, mas eu tenho algo para acrescentar. no Hatha Yoga Pradipika, que é uma obra super importante do Hatha Yoga, é, a gente já vê que a ideia do trabalho do corpo é para o seu equilíbrio de saúde, para o seu equilíbrio emocional, mental também. Né? Então, tem lá no Hatha Yoga Pradipika a seguinte frase: você pode reconhecer um yogi pela voz agradável, pelo cheiro agradável e pela pele macia. Então, se sua pele está boa, se sua Uhum. voz é agradável, você está com uma. As suas emoções, elas são expressadas na voz.
também. Então você está com a voz agradável. E se você está exalando um cheiro agradável, significa que seu organismo está funcionando tudo bem, não é? Então, Exato. então eu acho que esses cuidados que a gente tem de tomar sol, de estar preocupado com a saúde, não é só porque você quer pensando na estética, mas é pensando em exteriorizar a melhor versão de você mesmo. Você quer estar preservando a dádiva que é a vida que você tem. Você quer cuidar, você não quer. A gente não Nossa. pode esquecer Ah, que, por exemplo, o meu espírito, ele não foi ali no quarto descansar enquanto eu vim falar com você, né? Então, tudo é experiência espiritual. Então, tem muita gente que gosta de separar a questão do corpo físico e nomear isso de vaidade. Não, você uhum, cuida demais do seu corpo físico é porque você é muito vaidosa, isso é vaidade sua. Não, eu não acredito que seja. Vaidade é muito diferente disso, né? O que eu acredito que acontece, assim, em mim, pelo menos, é que eu eu faço tudo como sendo uma experiência espiritual. Eu não separo o meu corpo físico do resto. Então, eu acho que é extremamente importante, na mesma proporção que eu cuido do meu espírito, que eu estou sempre envolvida com coisas espirituais, né? Na minha busca interior de ser uma pessoa melhor aqui nessa existência, eu estou também na busca da melhor performance do meu corpo, porque isso me ajuda, primeiro, a prolongar a minha vida aqui, porque sem o corpo físico você não tem como se expressar espiritualmente nessa existência. Então, assim, é muito necessário que a gente leve o nosso corpo físico junto com a nossa vida espiritual e que a gente preserve o corpo físico da mesma forma como a gente preserva nosso corpo espiritual. E assim com os outros corpos também, né? O emocional, o mental, o vibracional. Eu acredito que esse trabalho que a gente faz com o corpo físico é porque eu, pelo menos, na minha concepção, eu quero viver muitos anos e quero viver bem, eu quero envelhecer bem. E é, aí eu quero envelhecer bem para eu ter o máximo de experiências espirituais que eu puder nessa existência. isso que eu queria entrar também nesse assunto, porque assim, eu também já passei dos 40 e eu ia comentar o erro que eu se é para dar conselho para quem está nos ouvindo, eu vou dar um conselho assim do professor de yoga que já bateu a cabeça com uma coisa que prejudicou minha saúde e eu notei só depois de muito tempo, que foi o excesso de café. Isso me fez mal, muito mal. Porque quando eu fazia muito tempo de jejum, eu ficava fazendo jejum na parte da manhã, eu tomava café assim livre, sem pensar, e não me fazia mal. Só que isso a Desculpa, né? longo, A fome é o café, né? aí a longo prazo, isso machucou meu estômago. Isso diminuiu a acidez estomacal e isso me prejudicou bastante, sabe? Então, assim, mas antes isso não prejudicava. Então, assim, o fato de eu ter passado os 40 anos e o corpo, as mitocôndrias começam a diminuir, você começa a envelhecer. Mas, assim, eu tô me sentindo super saudável, super feliz e sei que tô envelhecendo, né? Eu noto, eu tô me sentindo forte, tá tudo bem, mas eu sei que eu tô envelhecendo. Mas Mas tá eu, envelhecendo bem, se é, eu, sentindo bem, eu né? acredito que também o conhecimento yogi, principalmente também da parte filosófica, me deixa assim mais de bem com esse processo. Eu sei que eu não vou ter a mesma quantidade de músculos para sempre, eu sei que a minha pele está mudando, eu sei que meu cabelo está mudando, eu sei que começa a aparecer uns fiozinhos brancos na barba, eu sei que isso acontece, eu sei que. Mas eu não tô me assustando com isso. Como que é para você? Você se sente. Porque para a mulher ainda tem uma. Na sociedade, né? A beleza e a jovialidade tem um preço assim redobrado, né? Como é Tem, a que é? cobrança é grande. A Como é que é cobrança você? Você tá lidando bem com o envelhecimento? O que você acha disso?
eu lido, eu vou ser honesta com você, assim, eu tenho as minhas questões com relação a isso. Eu vejo assim, Bruno, eu vejo que é uma casa, sabe? E a casa, se você não der manutenção nela, ela cai na sua cabeça, né? E então eu fico fazendo reparos, sabe? Pequenos reparos no que precisa. Por exemplo, eu olho no espelho, aí eu vejo, nossa, minha barriga está começando a ficar bem flácida. Deixa eu aumentar os abdominais, ou deixa eu fazer uma alimentação diferenciada. Deixa eu ver o que que eu posso fazer para, né? Por exemplo, o rosto, né? Eu já estou com linhas de expressão, já estou com não sei o quê, nananana. Deixa eu experimentar o Botox, se eu vou me dar bem com isso ou não, né? Já estou achando que não vou me dar bem com isso, não gostei, né? Não gosto do resultado, então já é uma coisa que eu não vou fazer. Deixa eu experimentar o laser, que está todo mundo falando que laser é a melhor forma de fazer com que a sustentação da pele não acabe, né? Aí fiz laser o ano passado, gostei, né? Já gostei, já não precisei mais entrar na história do Botox. Aí eu ouvi falar sobre, mas nada muito, nada desesperador, nada que vá me deixar num lugar onde eu não me aceite do jeito que eu sou e nem aceite o processo de envelhecimento que está acontecendo comigo. Então. O que mais me assusta não é a questão estética. O que mais me assusta no envelhecimento é a questão hormonal. Isso realmente eu fico preocupada. Isso realmente é uma coisa que às vezes tira o meu sono. Porque o que que acontece? A gente quando vai depois dos 40, né, que a gente começa a menstruar, a perder a capacidade de menstruação, né? Ela vai ficando, o ciclo vai ficando menor, a TPM vai aumentando cada vez mais. E você, se você não entrar no ritmo da natureza, você se ferra. Isso é fato. Então, assim, você realmente tem que acordar quando o sol nasce, você realmente tem que começar a diminuir o ritmo quando o sol abaixa, quando o sol se põe. Se você insistir em dormir até as 8 da manhã, não fazer musculação, não fazer ginástica, não estimular, né, o seu metabolismo de uma forma diferente, não comer direito, não aumentar o seu consumo de proteínas e começar e continuar dormindo tarde, você vai entrar numa menopausa precoce, que na minha opinião, entrar na menopausa com 40 e poucos anos é precoce. Na minha opinião, é precoce. E tem mulher que acha normal, aí vai lá e faz a reposição hormonal, né, para isso. Então, assim, essa sim é uma questão que me pega diretamente, porque eu, para te falar a verdade, hoje em dia, minha vida gira em torno dessa TPM, acaba comigo. Então, mas sabe o que eu fico pensando assim, mais assim, observando a vida mais de longe, vai. Porque o nosso tempo de vida é curto. Vamos imaginar que o ser humano vive em média 80 anos. Isso E mesmo. assim, então assim, a gente vai envelhecer, não tem jeito. A gente vai ficar bem. E eu tento visualizar que, que se por acaso eu ficar com o cabelo todo branco, se eu por acaso eu ficar sem cabelo, se por acaso eu ficar bem velhinho, Vai ficar lindo. pelo menos eu quero estar super forte. Eu penso É. isso. Para homem, o envelhecimento é maravilhoso. Mas assim, Os homens agora, só ficam mais lindos, mais envelhecidos. mas o que eu fico pensando é o seguinte: uma vez, eu vou te explicar, vou contar uma coisa. Com essa coisa do estômago, né, eu tive uma esofagite. Muito chato. E Ai, a gente gosta de saúde, a gente que fica estudando biohacking, também vive em função de estar com saúde, cuidar da saúde, dar aula de yoga, saber fazer tudo. Aparece uma coisa, sabe? Aí você fala, poxa, que chato. E aí um aluno meu falou assim pra mim, pô, você ficou doente? lembrança é muito chata. Nossa, professor de yoga, você com problema? A gente que fala de saúde, a gente não tem o direito de adoecer. Você já Não, percebeu? então aí eu falei assim pra ele, não. Aí eu falei assim, porque eu já sabia já de uma frase, pode usar essa também, Amanda. Eu falei assim, não, o professor de yoga, a gente fica doente só para dissolver o mau karma dos alunos.
É. Boa. Boa. Eu aprendi isso aí, né, no Autobiografia de um Yogi. O, o mestre do Paramahansa Yogananda, Shri Yukateswar, ele falava isso, que ele ficava doente só para purificar os alunos. É, mas é uma boa essa Mas desculpa assim, aí. tirando essa brincadeira, pô, a gente vai ter doença. Ai, com certeza. Não tem A gente jeito. É. É o que eu Mesmo que. falo. Eu falo para os meus alunos, eu falo, gente, por que que eu tomo tanto cuidado com a minha saúde? Primeiro, eu tive um irmão que morreu de câncer de pele. Ou seja, as células do câncer estão no meu DNA. Sim, Então, ou seja, eu nasci com uma propensão. Não quer dizer que eu terei, mas se eu não tomar os devidos cuidados, não evitar as você tem coisas, chance. eu tenho muita chance. Muito mais chance do que vocês. Eu falo com eles. Assim como você tem na sua família, não você, mas eu digo minha aluna, tem na família dela, a mãe e o pai tiveram Parkinson e Alzheimer. Então, você tem Tem essa chance? Ah, tem no seu DNA, nas suas células. Então, você precisa tomar as medidas necessárias para que a doença não se desenvolva em você. Então, nós todos temos propensão a alguma doença, por causa do nosso estilo de vida, né? Que esse estilo moderno que a gente foi inventar. Agora, ainda por cima de tudo, vem as luzes dos celulares, o tempo inteiro na frente isso. do nosso Ah, rosto, né? A nossa mente, a gente que estuda yoga e tal, a gente sabe, né? No Hatha Yoga fala que a gente, teoricamente, a gente devia ter o sol no estômago e a lua na cabeça e não o contrário. Nós pusemos o sol na cabeça e trouxemos a lua para o estômago. Então ninguém digere mais nada, muito menos emoções, e a nossa cabeça vive fervendo, né? Então esse é o grande mal do século, foi a gente ter trocado os astros de lugar. uhum. E a gente vai acabar padecendo por causa disso. Então, toda vez que eu vou dar aula, toda vez que eu vou nas minhas plataformas aí falar sobre saúde, eu falo, galera, põe os astros no lugar certo vai ficar tudo bem, sabe? Volta o sol para o estômago, cuida da sua digestão, cuida da sua alimentação, cuida da energia do seu umbigo, faz bastante respiração que trabalha essa região da barriga Essa é uma e imagem também volta a lua. Do Ayurveda, né? O Ayurveda também. Esfria, o Ayurveda total, ciência da vida, né? O próprio nome já diz. Então, assim, é isso. Seu programa é sobre a plenitude, né? Como a gente, o É, que que a gente faz para é uma continuar? arte. Eu acho que esse programa ele surgiu com a percepção de que tem certas rotinas que você faz, por exemplo, tomar café demais, que não vão te fazer bem. E Lógico. que tem certas rotinas que você faz, por exemplo, de repente acordar de manhã e tomar um copo de água morna, que vai te fazer bem para qualquer ser humano. Então, Sim, aí eu queria fazer esse programa para pegar as pessoas que estão estudando, que estão experimentando, e que elas trouxessem os seus conselhos, né? Antes da gente começar a gravar aqui, eu vi que você ia pegar uma água morna, tá e aqui. me fala, me fala, por que que você bebe água morna? Água gelada? Não. Não, eu bebo água morna porque eu estava numa condição muito quente agora, há pouco. Então, eu não queria dar um choque no meu organismo, apesar de que choque é legal também, né? A gente toma os banhos frios, né? Entra na banheira. Uhum. Eu tenho banheiro aqui em casa e eu faço banho de gelo, né? De vez em quando. Quando eu percebo que eu estou muito inflamada, quando eu cheguei de viagem, eu dou esse choque para o meu organismo. Mas como eu vim lá de fora, e eu não sou uma pessoa que gosta de água gelada, eu não acho que água gelada me dá sinusite, dói meus dentes, Agride, né? Agride. me agride. A água morninha não, ela entra tão carinhosa dentro de mim, mesmo estando calor, que é uma coisa que eu amo. Eu amo chá. Quando eu não estou bebendo água morna, eu estou bebendo chá. Diversos chás, eu tenho uma coleção de chás aqui em casa. Todo país que eu visito, eu trago um chá de lá. Eu adoro mesmo, chá é a minha paixão.
E, Mas, e é isso. mas não Ah, muito quente ou super quente. não, não muito quente. É, Super também, quente, eu gosto só de tam- café. também agride, né? É, Muito super quente. quente agride. E quente, quente eu gosto de café. De manhã cedo, na hora que eu acordo, depois que eu fiz as minhas rotinas, que eu tenho toda uma rotina quando eu acordo, né? Ah, isso aí eu vou querer perguntar. Mas peraí, guarda isso aí, porque isso aí é uma coisa super que eu sou curioso demais. Tá. Mas antes de a gente falar das rotinas de manhã, é porque muitas vezes eu converso aqui com os convidados, eu pergunto, né, as melhores rotinas pela manhã. Eu queria saber um pouco da sua prática física. Hoje em dia, também, já faz um tempo já que eu recomendo musculação. Eu acho que eu te recomendei musculação também, não foi? Você que me abriu para musculação. Foi você que falou, que fez essa, que deu essa, abriu essa porta dentro da minha mente. Há muito tempo atrás, a gente conversando sobre alimentação, musculação, você falou, Amanda, não tem jeito, tem que ter músculo, tem, porque o músculo É. sustenta, porque o músculo é que te vai. Se você quer fazer as coisas quando você tiver 80 anos, você tem que começar a fazer musculação. Isso me deu um choque tão grande, porque eu fazia só yoga. E eu achava que eu era forte, eu achava que o Ashtanga tinha me dado uma força extra, que eu era uma super mulher. E quando eu comecei a fazer musculação, eu vi o tanto que eu estava fraca em algumas áreas, né? Uhum. Especialmente parte interior, parte interna da coxa, bumbum, glúteo, né? A gente não faz agachamento no yoga, né? Nossa, eu tava com o glúteo muito fraco, muito fraco. Sempre fui forte nos braços, eu sempre tive braço de homem, né? Se você olhar, eu sou Um super bíceps. musculosa no braço e tal, mas é por causa das flexões de braço do Ashtanga, eu creio. E por meu pita mesmo, minha natureza, né, de ter mais, criar mais massa muscular. Mas abdômen e perna e bumbum eu estava fraquíssima. E isso faz uma falta na mobilidade do corpo, na questão de sustentação do esqueleto e de dores. E eu tinha dores crônicas no quadril. Falta de músculo. Isso. E o ano passado eu fui para fazer snowboard e eu caí. E aí eu caí feio, porque eu bati o cóccix no chão e bati Hum, muito forte. A neve estava muito dura e eu bati muito forte. E a ausência do glúteo, né, da musculatura do glúteo, fez com que eu fraturasse o cóccix. E aí eu tive au. um trincou assim meu cóccix. E aquilo desalinhou o meu quadril e fazendo ashtanga por cima, achando que ia melhorar a minha vida, e perna atrás da cabeça, aquilo Hum, desalinhou mais ainda, me deu uma dor crônica muito forte na virilha direita, hum. aqui atrás, na ilíaca, e passava lá dentro do bumbum, e ia radiar lá na perna, no joelho. E essa dor começou a meio que me limitar demais, e eu não consegui. Eu que colo o peito na perna para pegar um papel no chão, sabe, aquelas bem yogi, assim, que vai buscar, vai pegar o papel no chão e encosta isso aqui na perna. Eu não conseguia fazer isso aqui para frente, para pegar o papel, de dor, né? E aí, o dia que eu precisei chamar minha filha para me ajudar a levantar da cama, porque eu Ixi, estava com muita dor na hora que eu acordei de aí você se manhã, assustou. tinha como sair da cama, eu não sabia o jeito. Gastei horrores com quiroprata, de tudo quanto é lugar dos Estados Unidos, você puder imaginar. Onde eu ia, eu tinha que ter um quiroprata, senão eu não conseguia fazer minhas coisas. Aí eu falei, não, chega, acabou. Não quero mais nem saber de nada, nem de yoga, nem de nada. Eu vou procurar ajuda médica porque eu tô com câncer no quadril. Já pensei assim? Uhum. A dor era tão grande que eu achei que tinha crescido alguma coisa ali. Lembrando que essa conversa continua no próximo episódio. Partilhe e até a próxima. E continue firme cultivando saúde, mente tranquila, yoga, nutrição inteligente e suas estratégias para a plenitude. Até a próxima.